Bom dia novamente, né? Staniele, Esther, Jennifer. E aí já já a gente começa. Deixa a turma ir entrando, né? E já já a gente começa, ok? Ok, espera mais 2 minutinhos e a gente começa, tá? Eduarda chegando. Ok, vamos lá? Tá todo mundo me ouvindo? Yasmin, Eduarda, Amanda Kelly. Sim? Então eu acho que é só você mesmo. Isso. Pode sair e entrar, e aí eu espero aqui um pouquinho para a gente começar. Deu certo? Que bom.
Gabriele chegando. Tá pronto já, Yasmin? Pronto, tá pronto. Aham. Ok, pode começar então o grupo da Eduarda, da Yasmin e Amanda Kelly. Por favor, o trabalho de vocês é a Revolução dos Bichos. O trabalho ficou muito bom, viu? Muito bom mesmo. Gostei bem do trabalho. Então, podem apresentar, pode ficar à vontade. Se vocês quiserem desmarcar a câmera, pode. Se não quiser, também fiquem à vontade, ok? Tá me ouvindo bem? Quem está falando é Eduardo. a Eduarda. Eu não estou te ouvindo. Bom, eu vou começar então. Nosso trabalho é a Revolução dos Bichos. Ela é uma distopia de maneira que vem a refletir, segundo o autor, acontecimentos aí que seguiram a Revolução Comunista de 1917. Eu vou falar o primeiro, segundo e terceiro capítulo. Tudo dá início aí após o Sr. Jones, que é o proprietário da Granja Solar, ele vai fechar o galinheiro e por ele estar muito bêbado no dia, ele acaba esquecendo também de fechar as vigias. Aí logo depois disso, há um grande alvoroço aí entre os animais, pois o velho major, que é o galo, ele havia tido um sonho e marcou uma reunião entre os outros animais para que ouvisse. Nisso, o major, em vez de começar a contar do seu sonho, ele faz alguns questionamentos aí sobre a vida deles, sobre a natureza da vida deles, se não era miséria de trabalho. Ele também logo questiona se isso era a ordem natural. Ele deduz também que há uma abundância tremenda aí para viver tranquilamente diversos animais na Inglaterra e que o real problema da vida deles era os humanos, que eles comiam sem produzir e ainda era o senhor deles. Ele conclui no final do discurso dele que era necessária uma revolução e diante dela, segundo eles, seriam os homens inimigos e todos os animais seriam camaradas. E ele ainda conta que o sonho que ele teve era justamente como seria o mundo sem os humanos. Nisso gera um grande barulho ali entre os animais, que eles ficam animados, e acaba por acordar o proprietário da fazenda. E ele acorda assustado, pensando que tem uma raposa ali no pátio, e dá alguns tiros e dispersa os animais. Depois de pouco tempo, o major, que é o galo, como eu falei, ele falece, mas nem por isso a revolução assim ela deixa de acontecer. Os animais não desistiram. Ela continua e eles continuam haviam marcado reuniões, os animais se encontravam, falavam sobre o tema e tudo. E assim, no começo foi meio difícil, alguns animais não concordavam, mas aos poucos eles foram concordando. Passado algum tempo, o Sr. Jones já não era tão duro quanto antes. Passou mais alguns meses, o patrão saiu e ele bebeu muito e voltou só no outro dia. Ele foi direto descansar e acabou que ele esqueceu de alimentar os animais da fazenda, o que gerou uma tremenda revolta entre eles. Uma das vacas até rebentou as chifradas à porta do depósito. Só um minutinho. Minha tinha me interrompido aqui, mas aí a vaca rebentou as chifradas à porta do depósito e os animais avançaram no alimento. Aí fez um tremendo barulho, né? E acabou que acordou o Sr. Jones e com seus homens eles foram até o depósito com chicotes e começaram a bater nos animais. Aí os animais se revoltaram, né? Acabaram por assustar o Sr. Jones e os seus homens e foram para cima deles e expulsaram todos os homens ali da fazenda. E aí a revolução dos bichos estava feita, né? Por fim, os porcos apagaram da granja solar, alterou para a granja dos bichos. Eles fizeram diversas mudancinhas ali na fazenda,
criaram algumas regras para conviver em sociedade. E aí, depois de um tempo, assim, no final do dia, desse dia que eles expulsaram os homens, as vacas começaram a mugir, porque já havia 24 horas que elas não eram ordenhadas, e acabou que os porcos a ordenharam e que rendeu aí uns 5 baldes. Aí eles foram trabalhar ali na fazenda, e quando eles voltaram, o leite tinha sumido também. Aí eles trabalharam duro ali para juntar o feno, mas eles foram recompensados, pois a colheita foi muito boa. Foi meio difícil, justamente porque os equipamentos não eram propícios ali para os animais, né? Mas os porcos, eles conseguiram contornar as dificuldades e, no fim, todos tinham seu papel. Os porcos, eles não trabalhavam, assim, propriamente, mas eles supervisionavam os outros, consequentemente, eles assumiram um papel ali de liderança. E, no fim, eles terminaram a colheita até 2 dias antes do previsto. Foi a melhor de todos os tempos, ali não houve qualquer desperdício da colheita. E dessa maneira, durante ali todo o verão, os animais tiveram um grande proveito, até porque toda a comida era feita por eles e para eles, e não havia os humanos ali para acabar a comida para eles. Cada qual trabalhava de acordo com a sua capacidade, ninguém roubava, ninguém resmungava, ninguém se esquivava do trabalho, ou pelo menos assim, a grande maioria não se esquivava. Depois de um tempo, o mistério do leite foi resolvido. Ele era misturado à comida dos porcos. Os bichos, eles ficaram ali meio inquietos com isso. E também, logo depois disso, eles tinham por certo que as frutas caídas eram para ser divididas ali igualmente entre todos os animais. Só que chegou uma ordem dos porcos que era para ser levada todas as frutas para o depósito deles para alimentação somente dos porcos. E aí teve um grande alvoroço ali de novo entre os animais, porque para eles tinham que era justo para todos, né? E os porcos foram se justificar que era bom para a saúde deles e necessário, e que também sem os porcos o dono da fazenda voltaria, né? Aí, assim, porque ninguém dos animais queriam que o dono da fazenda voltasse, eles acabaram concordando, mas eles ficaram ali com o pé atrás. E assim acaba o 3º capítulo. Eu passo a palavra para Yasmin. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Eu estou, né? Minha parte é o capítulo 4, 5 e 6. Eu quero falar que se cair, a Eduardo tem um áudio meu da apresentação para ter a carta na manga aí. Vou começar. Que ótimo. No final do verão, as notícias do que estava acontecendo na Granja dos Bichos se espalharam por todo o condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviaram esquadrões de pombos com instruções sobre como conviver com os animais daquela fazenda, né, das fazendas vizinhas, e contando a história da Revolução e ensinando as melodias que eles fizeram, né, para os animais da Inglaterra no todo. Jones passou a maior parte do seu tempo reclamando com quem quisesse ouvir sobre a terrível injustiça que sofreu quando foi expulso da sua fazenda por um bando de animais. Porque ele não se conformava com aquilo, que era algo, assim, era desproporcional para aquela época. Os outros fazendeiros foram muito gentis com ele no início, mas assim, na metade ali já não tava, tipo assim, não ajudaram muito ele, sabe? Tipo assim, eles ouviram, mas não teve a questão da ajuda para Jones que ele esperava. No fundo, todos inventaram secretamente uma maneira de tirar proveito do infortúnio de Jones. Felizmente, os donos das fazendas adjacentes a esses animais sempre tiveram dificuldades. Uma delas, chamada Foxwood, era uma casa de fazenda grande e antiquada, abandonada, coberta de mato, pastagens cansadas e cercas vivas caídas. O proprietário, Sr. Picton, é um fazendeiro descontraído que passa a maior parte do tempo caçando ou pescando, dependendo da estação. A outra fazenda, chamada Pinksfield, é menor e melhor mantida, tipo assim, tem mais manutenção e tal. E seu dono era o Sr. Frederick, um homem rude e astuto, constantemente envolvido em ações judiciais, notoriamente difícil de fazer negócios. Os dois são tão hostis que é difícil para eles chegarem a um acordo, até mesmo para proteger seus próprios interesses. No entanto, ambos têm medo da revolução na Granja dos Bichos e querem evitar que seus animais descubram.
Os porcos foram contar aos pombos sobre a revolução para espalhar a história para as fazendas próximas. Proprietários de outras fazendas inventaram histórias de terror sobre a grande dos bichos para apavorar esses animais para que eles não repetissem aquele ato, né? Apesar de tudo, a ideia da revolução se espalhou por toda a Inglaterra e os donos maltratavam seus animais mais agitados. Jones, com a ajuda de outros homens, tentou recuperar a fazenda. Houve um conflito, uma ovelha morreu na batalha, mas os animais venceram, né? Dando à batalha o nome de Batalha dos Estábulos. A dureza do solo em janeiro não permite trabalhar no campo, que dificulta as coisas. Além disso, Bola de Neve e Napoleão, dois dos principais porcos, estavam sempre em conflito um com o outro. A discussão mais séria diz respeito à construção de um moinho de vento. Bola de Neve é perseguido por cães criados por Napoleão, que lidera e decide as decisões. E assim, Napoleão, que era contra o projeto, decidiu construir a fábrica e afirmou ser o criador da ideia para a construção. Napoleão também ordenou que os animais trabalhassem aos domingos. Começou a construção da fábrica, os animais começaram a perceber que algumas coisas que estavam faltando e não podiam trabalhar na fazenda para concluir aquela construção que ele, tipo assim, né? Aquela reforma que eles estavam fazendo. Então, Napoleão decidiu negociar com humanos, o que preocupou os animais. Porque os humanos não eram a favor daquela revolução, né? Porque tiravam o poder deles. Jones começou a ter problemas com álcool e desistiu de tentar recuperar a fazenda. Depois de um tempo, o chefe e outros porcos começaram a morar na casa grande e se levantaram 1 hora mais tarde que os animais. Garganta, o porco que carregava as mensagens de Napoleão, sempre aplaca os animais com muitos argumentos. O principal, eles aceitam, senão Jones voltaram. A fábrica foi destruída durante a noite. Napoleão culpou Bola de Neve e exigiu uma pena de morte para o porco. Vou passar a palavra para minha colega Amanda. Bom dia. Tá escutando, professor? Sim, estou escutando, tá? Bom. Pode ficar à vontade. Primeiro eu vou falar sobre o que cada animal representa para ficar mais fácil de entender os meus capítulos, que é o 7, o 8, o 9 e o 10. Jones era o fazendeiro de quinta que explorava os animais. O Major Porco era uma figura responsável pela ideia da revolução contra o fazendeiro. O Bola de Neve era um porco, líder da revolução, depois da morte do Major. E o Porco Napoleão, uma figura autoritária que chega e lidera o grupo. Nos meus capítulos, a situação já começa a ficar pior na granja. Para enganar os representantes, os animais fingiam não estar com fome e enchiam as tulhas para que parecessem cheias. As galinhas que foram submetidas a entregar seus ovos fizeram uma revolta, mas depois de terem suas rações cortadas, desistiram. Começaram boatos de que Bola de Neve andava pela granja à noite roubando e destruindo. Este era culpado por tudo o que acontecia de errado. Garganta, então, discursou para colocar os outros animais contra Bola de Neve. Napoleão matou em uma reunião todos que confessaram ajudar Bola de Neve, ou então sabotar o novo regime. A música Bichos da Inglaterra foi então proibida e substituída por outra. Todos estavam sob a influência de Napoleão, não contrariavam suas decisões e aceitavam sem reclamar as suas ordens. Napoleão ainda estava indeciso em qual granja iria vender as madeiras, mas acabaram anunciando que escolheu a vender para o Sr. Picton. Bola de Neve foi cada vez mais esculachado. O moinho de vento foi terminado e o Napoleão o batizou. 2 dias depois, Napoleão comunicou ter vendido a madeira para o Sr. Frederic. Foram enviadas a Pingleton mensagens insultantes e as relações entre eles foram cortadas. Descobrindo então que o dinheiro de Frederic era falso e que aquela não havia sido paga pela madeira. Tentaram então se reconciliar, tentaram fazer uma reconciliação entre Pigleton e declararam a morte contra Frederic, que atacou a granja dos bichos. Os animais tiraram Sansão e Napoleão, saíram da luta ao começarem os tiros, e os homens que invadiram destruíram o moinho e os animais revoltados os atacaram. Napoleão e Garganta
proclamavam que era uma vitória, mesmo que alguns animais tivessem morrido. Napoleão passa mal depois de beber e declara álcool proibido, mas logo depois que melhora. Garganta é pego modificando os mandamentos, mesmo que os animais não perceberam isso. No capítulo 9, Sansão, mesmo doente após a batalha, ele continua a ajudar a reconstruir o moinho. E o dinheiro na granja já estava baixo, a ração dos animais já estavam sendo cada vez mais reduzidas, apesar dos porcos continuarem engordando um pouco. A granja foi proclamada a república e Napoleão foi eleito presidente da granja. Bola de Neve foi acusado de mais coisas, que tudo o que acontecia, eles acusavam o Bola de Neve de ser o culpado. O Corvo de Jones voltou e continuava a contar histórias sobre a montanha de açúcar. Sansão continuou trabalhando à noite e dia até que caiu no chão. Os animais desesperados chamavam os porcos, que disseram que seriam levados ao veterinário. Quando a carroça chegou, Benjamin avisou que era do matadouro. Sansão foi levado e depois avisaram os animais que ele morreria. Garganta alega que Sansão recebeu todos os cuidados e remédios possíveis nos hospitais. Os porcos conseguiram mais uísque. No capítulo 10 e último, após anos depois, os animais da granja começam a ficar muito velhos e nem se lembram mais da época de Jones. Muitos morreram, os mais novos nem sabem o que foi a revolução. A granja estava mais organizada, mas os animais continuavam com pouca comida, com exceção dos porcos. Certo dia, os porcos foram vistos andando sobre duas patas e usando roupas. Estavam se tornando iguais humanos. Os mandamentos haviam sumido, havia apenas um novo. Napoleão, então, passou a ter amizade com o Sr. Pigleton e convidou-o a visitar a granja. Este disse a se espelhar na granja, pois os animais trabalhavam muito e comiam muito pouco. Cada vez mais, Napoleão se torna igual a um humano. E, no fim, o nome da granja volta a ser Granja Solar. E finaliza. Que ótimo. Muito bem a análise de vocês. Tá joia. Esse livro é muito interessante, né? Esse livro ele é muito interessante, porque ele trata de algumas questões joias, né? E muito atuais, apesar de ter sido escrito ali em 1954, depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, ter sido escrito um pouco antes, né? E em 1954, ninguém queria editar esse livro de George Orwell. Ele era um indiano que vivia lá na Inglaterra, e aí ele critica, né? Ele critica muito os governos totalitários, mostrando que muitas vezes é uma falácia, né? Os animais, eles bem exposto e falado aí por vocês, eles se sentiam que trabalhavam escravos dentro do galinheiro ali, para o Sr. Jones, e resolveram, então, fazer uma rebelião contra ele. Mas o interessante é que eles fizeram rebelião contra ele, mas depois que eles assumiram o poder, eles mesmos começaram a explorar ele no galinheiro. Então, antes tinha uma exploração do Sr. Jones em relação aos animais, que era um cara duro, bravo, nervoso, que às vezes deixava até os animais passarem fome, né? Mas depois que os animais tomaram o galinheiro, foram os próprios animais que começaram a escravizarem os outros animais, que eram companheiros, inclusive. E aí a gente vê uma falácia, né? Um motivo de um argumento utilizado para tomar o poder na prática, e de grupos que tomam o poder falando que vai fazer o bem para as outras pessoas e, na realidade, depois não fazem. E isso é muito comum em todos os governos totalitários, seja de direita e de esquerda. No caso que ele estava remetendo aos dois governos, inclusive, tanto ao governo da Rússia, de Stalin, depois Trotsky, que alguns desses animais aí refere-se a eles. Depois ele também faz um breve comentário ao stalinismo, né, stalinismo, não, o hitlerismo. Na prática ele estava falando, né, desses governos totalitários ali que assumem o poder e prometem mundos e fundos, e depois chega lá,
busca só seus interesses e querem ficar o tempo todo no poder. Então, é um livro muito interessante, porque ele fala dessa questão do poder, que é o ponto-chave, ponto central, mas não vai só, vai muito mais além do que esse fato, né? Ele trata da questão do poder, trata da questão do totalitarismo, ele fala de revoluções, mas ele fala, além disso, de moralidade, onde as pessoas não têm escrúpulo nenhum, buscam a ética e a moral, mas depois que assume o poder, joga tudo isso no lixo, né? Tem gente que põe até Bíblia debaixo do braço e fala, isso, aquilo, outro, mas só busca os seus próprios interesses. Fala dessas fraquezas do homem, que principalmente se corrompem diante desse poder. Fala da manipulação política, né? Que isso é muito comum. Ele remete, o interessante, que ele remete aí, como as meninas falaram aí, né? De Napoleão, que simboliza Trost? Não, Napoleão simboliza Stalin, se eu não me engano, e Bola de Neve, né? Simboliza o Trost, né? Que eram governantes ali da Rússia, né? Naquela época. E, bom, ele é muito interessante, esse livro, muito interessante. Tem um livro que tem um filme, se quem tiver oportunidade de assistir. Tem vários filmes, né? Mas tem um da Walt Disney que retrata isso daí, é top, viu? É muito bom e legal de ser assistido, né? Então, vocês estão de parabéns, gostei muito do trabalho que vocês fizeram, ok? E continuem assim. Joia? Como o tempo é curto, né? Agora nós vamos para o outro grupo, que é o grupo da Jennifer, né? Jennifer, Esther e Cristiane. É isso mesmo? Isso aí. Então tá bom. Então a Jennifer foi, Esther, lá para Jennifer? Ok, tudo Bom bem. dia, tudo bem? O Jennifer, você foi na viagem? A Cristiane que foi. A Jennifer, pois é, a Cristiane, a Esther, acho que outras pessoas também, né? E acaba quem fica doente é a Jennifer, mas não é possível. Vocês ficaram sabendo, né, que teve 7 pessoas que ficaram com Covid, mas... Eu acho que foi a outra Jennifer, não fui eu, não. é a outra Jennifer? É É a outra Jennifer. Eu tô confundindo, anotei errado aqui. Mas beleza, vamos lá então? Esther, Cristiane e Jennifer, pode ficar à vontade. Dos delitos e das penas, é isso, né? César, ok, Yasmin, Eduardo, eu vi, ótimo, tudo bem. Dos delitos e das penas, não é? Vocês ficaram? Isso. Estou lendo aqui, então pode ficar à vontade. Eu vou apresentar aqui a tela, que eu fiz um slide. Aí vocês veem se vai... Estão vendo aí, pessoal? Eu estou em outra tela. Deixa eu entrar aqui na tela. Aí, agora vai aparecer. Muito bem. Professor, Ah, se a internet cair aqui, não conta mais falta, não, né? Porque os dados estão acabando aqui. não, pode ficar de boa. Tá tudo registrado já. Já coloquei aqui para registrar a presença de todos vocês, tá bom? Tá, obrigado, professor. Tá aí compartilhando a tela já, pode ficar à vontade, tá? Pode começar, então. Eu vou fechar a minha aqui, porque aí não pesa tanto, tá bom? Mas eu tô aqui. Pode ficar à vontade. Nós ficamos com o livro dos delitos e das penas. Eu, a Cristiane e a Jennifer. A gente não dividiu a apresentação por capítulo. A gente vai falar sobre os tópicos principais do livro. E eu vou começar falando sobre o autor, que é o César Beccari. Ele nasceu em Milão, em 1738, e morreu em 1794. Ele graduou-se em Direito pela Universidade de Paiva, em 1758.
O primeiro trabalho publicado por César Beccari foi do Delitos e das Penas. Ele também tem mais outros 2 livros publicados. Ele publicou esse livro em 1764. Hoje em dia, ele tem muita importância, pois discute os primeiros direitos humanitários. Na obra dele, ele critica alguns métodos punitivos do Estado, como a pena de morte e o uso da tortura como um meio para obtenção de confissões e provas acusatórias. Com essa obra, Beccari foi perseguido por muitos políticos e juristas, porém sua obra foi muito influente no mundo todo, até mesmo na Constituição brasileira e no próprio Código Penal. Apesar de ter desenvolvido interesse pela discussão de filosofia, literatura e de questões de problemas de seu tempo, Beccari nunca teve um ânsia extrema pela escrita. Muito pelo contrário, como Pietro Verri afirma, Beccari era por vezes preguiçoso e com pouca motivação. Não era incomum a atribuição de tarefas a ele, para que trabalhos fossem feitos, e muitas dessas tarefas que acabou culminando no trabalho que atribuiu a ele, até hoje, o grande reconhecimento dos delitos e das penas. Agora eu passo a palavra para a Jennifer. Bom dia a todos. Vou falar sobre as principais ideias do livro, né? Que no caso seria a pena, acusações secretas, tortura e pena de morte. Eu vou começar por pena, que no caso seria quando ele defende que somente com a previsão de punição anterior, escrita e publicada, a pena se torna instrumento de diminuição de crimes, né? Também fala que no código deveria ser redigido em linguagem acessível ao público em geral, para seu exato conhecimento e para o declínio progressivo da criminalidade. Deste entendimento, resultam os princípios apresentados acima, né? A inevitabilidade da punição, a consistência, proporcionalidade, a celeridade, o processo deve terminar o mais rápido possível para que se poupe o réu o tormento da incerteza. Quanto maior for o tempo transcorrido entre o crime e a pena, mais forte é a associação entre essas duas ideias. Na questão de acusações secretas, ele proporciona-se contra o julgamento secreto e contra as acusações secretas, já que poderiam levar à condenação injusta e seriam capazes de impossibilitar a defesa do acusado pela total ignorância. Também o segredo gera desconfiança dos súditos, cidadãos, e é forte escudo da tirania. Assim, ele defende a publicidade das penas e acusações. Também se mostra indignado com as inquirições capciosas que se levavam o réu a responder conforme a vontade do inquiridor, os quais sugeriam respostas incriminadoras. As leis da época permitiam a tortura para a obtenção das respostas desejadas. No caso agora, a Cristiane vai falar sobre a tortura, pena de morte, e ela vai finalizar. Oi, bom dia a todos. Aí eu fiquei com a tortura, né? Beccari repudia a tortura, chamando a crueldade consagrada, uma vez que é utilizada enquanto se forma o processo ou para fazê-lo ao réu confessar um delito. A tortura representa um risco se o objetivo das penas é causar terror aos inocentes para que não cometa os delitos, a qual a coerência em torturar um possível inocente, uma segunda incoerência é a infâmia que a tortura gera, quando seu objetivo supostamente é retirá-la. Sobre a pena de morte. Para Beccari, todos os indivíduos têm o direito fundamental à vida, o qual não poderia nem deveria ser desrespeitado por outros, incluindo o poder soberano do Estado. Rousseau defendia a necessidade da pena de morte para salvar a sociedade daqueles malfeitores que atacaram o direito social,
Para ele, a pena de morte é prejudicial à sociedade por causa do espetáculo excessivamente cruel que apresenta e considera inocua por seu efeito intimidativo sobre a pessoa do agente ou dos concidadãos. Conclusão: nos tempos atuais, empregaram-se muitos esforços para a prevenção e a diminuição da criminalidade, mas estes ainda não surtiram efeitos satisfatórios devido aos defeitos dos sistemas adotados. O moderno sistema carcerário vem falhando na prevenção do crime e na efetiva ressocialização a quem propõe do criminoso. Muito obrigada pela atenção de todos e um excelente dia. Que joia. Alguém mais vai falar do grupo? Não, professor, é só isso mesmo. Só. Ok. Parabéns. Muito bom a apresentação. Também o trabalho ficou bom, né? Para quem gosta de direito penal, gente, esse livro é fundamental, ok? Muito bom mesmo esse livro. É um livro simples, poucas páginas. Ele nasceu ali na esteira do iluminismo e ele busca a emancipação do ser humano, né? Então, ele era contra os castigos, ele era contra... ele defendia a ideia para cada delito cometido uma pena, porque era muito comum naquela época, os governantes, principalmente, pegar o sujeito e jogar lá na Bastilha, né, jogar, melhor dizendo, na cadeia, e deixar o cara lá, e de lá ele morria. Então, era um dos defensores, a gente poderia elencá-los, né, como um dos defensores dos direitos humanos, se assim fosse, né, que na verdade ele está defendendo alguns direitos que são alguns direitos naturais das pessoas, mesmo os bandidos, mesmo aqueles que são criminosos. E ele trabalha muito nessa dimensão aí, para que as penas não fossem abusivas, para que as penas não fossem como as penas de talião, olho por olho, dente por dente, né? Que tinha que ter uma proporcionalidade dessas penas. E aí tem outros detalhes também a respeito do direito penal, que César de Beccaria, ou César Beccaria, trabalha em cima. Então, é um livro muito interessante, é um livro que vale a pena ser lido, gostoso, tá? É simples, e ele é um dos baluartes aí do direito penal. Vale a pena ser lido. Se vocês querem entender a questão dos homicídios, das relações das penas, né? Eu estava lendo aqui agora pouco aquela briga de marido e mulher, que esse fuzuê do Johnny Depp, ator lá de Hollywood, a sua esposa, Amber de Tal, também atriz lá, né? Pois é isso aí. Ok, Jennifer. Só antes de você sair, é Jennifer Alves da Mata? Gênesis da Mata Alves? É isso? Só para me confirmar aqui. Tá, joia. Beleza. E então, quando você escreveu, né, você estava utilizando essa questão. Agora a sentença saiu ontem à noite, né? E aí tem as penas, né? Então, um ficou xingando o outro, aí vai pagar milhões de dólares, né? Milhões de dólares. E aí um estava sem razão, foi ofendido, né? Vai receber uma pena disso, mas depois ele apelou e depois xingou a mulher também e foi penalizado. Lógico, a mulher esperneou, mas vai ter que pagar mais, né, nesse julgamento todo. Mas esta é a ideia, né? Esta é a ideia aí de ofensas, tudo dentro da proporcionalidade. E isso é muito, muito bom esse livro. Vale a pena, então, ser lido. Vale a pena que vocês possam fazer essa leitura, principalmente para quem gosta disso daí. Por quê? Porque é um clássico, porque é a base, né? É a base desse tipo de... É uma das bases do direito penal, das penas, da definição dos conceitos e etc., de
de homicídios, de crimes e etc. Muito bom. E parabéns os grupos aqui apresentando, tá bom? Gente, então já vou ficar marcado aqui para vocês. Nós temos 2 grupos aqui para apresentar, pelo menos 2, né? O grupo da Gabriela, da Gabriele e da Natália, é o livro A Justiça. É o grupo da Ana Júlia, da Aisla, do Alexandre, da Gabriela. Ah, vocês apresentaram, né? Já. Não, e é o grupo da Priscila, do Walter e da Samara. É o grupo da Aisla. Isso. São só os 2 grupos. Deixa eu só confirmar. É o grupo da Ana Júlia, da Aisla, do Alexandre Gabriele. Vocês apresentaram já. É isso mesmo. Ok, parabéns. E aí, principalmente esses 2 grupos, tá? Nós vamos abrir 10 horas da manhã e vocês apresentem para a gente, ok? Combinado? Certinho, né? Então, tá bom. Gente, então, novamente, um abraço a todos, parabéns pelas apresentações dos 2 grupos de hoje aqui, tá bom? E, novamente, boa prova, tá bom? Então, um abraço para todos. Tchau, tchau.